Olá, turma. Aqui é o professor Maurício. Hoje nós vamos para a aula de número 2. Nosso tema é refração da luz. Então, para iniciar esse tema, vamos às seguintes situações. Acredito que você já deve ter se deparado com uma condição onde, ao se aproximar de uma piscina, você olhar para o fundo dela, você tem aquela leve sensação de que aquela piscina não é tão funda. E ao entrar nela, você percebe que ela é mais funda do que aquilo que você imaginava. Ou então, ao visitar um lago, riacho, onde tem águas cristalinas e calmas, ao olhar o fundo, você percebe que o fundo ele não está tão longe, ele está próximo. E você, ao entrar novamente, percebe que ele é mais fundo do que aquilo que você pensava. Uma outra situação que nós estamos enganados é quando você coloca um copo de vidro transparente com água e nele você coloca uma colher. Nesse momento, ao olhar de lado, você tem a sensação de que aquela colher está torta. Então, o que é isso? O que está ocasionando essa deformação? Aqui nós temos a imagem, nela nós vemos um homem segurando aí um cartaz que diz que física é divertido e ele está dentro de sua piscina aí de vidro transparente. Vai perceber claramente aí que a cabeça dele está para um lado e o corpo está para o outro. Então, para começar, nós temos que entender que a refração da luz é um fenômeno óptico da variação da velocidade da luz para o observador ao passar de um meio material óptico para o outro. Nós entendemos nos capítulos iniciais de introdução à óptica geométrica que a luz ela não é instantânea. A luz ela tem uma velocidade. Lembre que a velocidade da luz, representada por c, ela corresponde a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E essa velocidade ela acaba variando em decorrer do material em que a luz está se propagando. Mas por que isso acontece? Pois, atenção pessoal, dentro da física clássica, dentro da mecânica clássica, a luz ela se comporta como ondas, tá? Então, dentro da mecânica clássica, a luz ela acaba se comportando como ondas. E como ela se comporta como onda, dependendo do meio em que ela se propaga, ela tem a sua velocidade alterada. Nesse caso, é sempre para menos. A velocidade da luz ela é absoluta, tá? Aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa é a velocidade que ela possui no vácuo, tá? Em outros meios, essa velocidade ela muda. Ela tende a diminuir. Nunca que essa velocidade vai superar os 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A luz, ao atravessar a água, por exemplo, na água a luz tem outra velocidade. E por ter outra velocidade, ela gera um pequeno desvio. No momento que a luz sai do ar e passa para a água, essa luz ela sofre um processo que é chamado de refração. Nesse caso, refração da luz ou refração luminosa. A refração ela pode acontecer pelo som, por exemplo, o som é uma onda. O som ele pode sair do ar e pode se propagar em outros meios, como meios sólidos, tá? Podemos citar madeira, podemos citar ferro, entre outros. Diferente da luz, a luz somente se propaga em meios transparentes ou translúcidos. Então, cada meio que a luz está se propagando, ele possui algo denominado de índice de refração. O que seria índice de refração? Esse índice de refração é uma grandeza adimensional. Ele relaciona a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio em que ele se propaga, tá? Essa velocidade da luz que estamos falando, representada aqui por c, é a velocidade absoluta da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a velocidade que a gente considera no vácuo. E o v, ele será a nossa velocidade da luz naquele meio em que ela está se propagando. Então, aí nós temos nosso índice de refração. Para esse índice de refração, nós temos aqui uma seguinte situação. Essa linha cheia aqui
ela está representando para nós a linha de separação entre os meios. Imagine, por exemplo, que a parte de cima aqui nós temos o ar e aqui embaixo nós temos a água. Então, a linha de meio aqui ela é a nossa linha de separação entre dois meios, ar e água. Agora, nós temos aqui um raio que está incidindo sobre a linha de separação. Esse aqui é chamado de raio incidente. Assim, nós vamos ter um raio refratado. Mas olha o que aconteceu. O nosso raio refratado, ele não seguiu a linha reta. Ele não foi reto. Por quê? Porque nesse caso, a água e o ar, ele possuem índices de refração diferentes. Em cima, diremos que ele possui um índice de refração chamado de N1, e aqui embaixo ele vai ter o índice de refração que chamaremos de N2. Como os índices de refrações são diferentes, a luz ela sofrerá um pequeno desvio. Entre essa é a linha pontilhada aqui branca, isso aqui é chamada de reta normal. Entre o raio incidente e a reta normal, existe um ângulo. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo de incidência. Entre o raio refratado e a reta normal, existe um ângulo chamado de ângulo de refração, representado pela letra R. Exemplo. Um feixe de luz, ao atravessar certa placa de vidro, tem velocidade de 2,5 vezes 10 à oitava metros por segundo. Determine o índice de refração do vidro em questão. Pois muito bem, o nosso problema está pedindo para determinar o índice de refração N. Esse valorzinho aqui nós não sabemos. Ele me informou que a velocidade da luz, ao atravessar o vidro, ela possui uma velocidade que corresponde a 2,5 vezes 10 à oitava metros por segundo. Nós sabemos que a velocidade da luz, c, é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, para isso, para a gente determinar nosso índice, basta aplicar na fórmula. N é igual a C dividido por V. Então, N é igual a 3 vezes 10 à oitava dividido por 2,5 vezes 10 à oitava. Podemos cancelar 10 oitavas em cima e 10 oitavas embaixo. E dividindo 3 por 2,5, nós encontramos 1,2. Então, esse aqui vai ser o índice de refração desse material em questão. Tá? Lembrando que o índice de refração ele é uma grandeza adimensional. Então, vamos para leis da refração luminosa. Existem basicamente duas leis da refração luminosa. Nós temos aqui a primeira lei, que é o raio incidente R1, a reta normal N e o raio refratado RR são coplanares. Isso significa que ao incidir um raio numa superfície de separação, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado sempre estarão no mesmo plano. Essa aqui é a nossa primeira lei. Vamos compreender melhor através desses exemplos aqui. Nesses três esboços, vamos dizer que o índice de refração da parte de cima corresponde a N1 e o de baixo corresponde a N2. Aqui será N1, N2, N1 e N2. Na primeira situação, nós temos que, ao incidir um raio na superfície de separação, observamos aqui que o nosso raio refratado ele fechou o ângulo em relação à reta normal. Então, aqui nós temos o ângulo de incidência I e aqui nós temos o ângulo de refração R. Para que isso aconteça, a parte de baixo, onde tem o N2, ele tem que ser um meio mais refringente.
O que é um meio mais refringente? O meio mais refringente é aquele meio que dificulta mais a passagem da luz, ou seja, é um meio em que a luz tem mais dificuldade de passar. Imagina você andando de madrugada, 5 horas da manhã, e aquela neblina todinha cobrindo a cidade. Aquela dificuldade de enxergar ali na frente. Então, nesse caso aqui, nós temos que o ar ele está mais refringente do que o normal. Ele está com a dificuldade a mais da luz poder passar. Então, meio mais refringente é aquele meio em que a luz tem uma dificuldade maior de poder passar. E o meio menos refringente é aquele meio em que a luz tem menos dificuldade de passar. No caso aqui, o N1 é o meio menos refringente. Então, significa que o N1 é menor do que o N2. O N2 é maior do que o N1. No segundo caso, que o raio incidente atinge a superfície de separação e o raio refratado ele segue direto. O raio refratado ele segue direto como se nada tivesse acontecido. Nesse caso aqui, o ângulo de incidência e o ângulo de refração eles são iguais. Sendo assim, significa que os índices de refração N1 e N2 são iguais. Então, a refringência de 1 seria igual à refringência de 2. Tá? O índice de refração N1 é igual ao índice de refração N2. No terceiro caso, nós temos que o raio incidente atinge a superfície de separação e o seu raio refratado, ele praticamente abriu em relação à reta normal. Aqui nós temos o ângulo de refração e aqui o ângulo de incidência. Para que isso aconteça, o índice de refração N1, o N1 tem que ser maior do que N2. Então, significa que a refringência do meio 1, o meio de cima, é maior do que a refringência do que o meio de baixo. A dificuldade que a luz tem de passar na parte de cima é maior do que a dificuldade em que a luz tem de passar na parte de baixo. Vamos para a nossa segunda lei. Para a segunda lei, nós temos aqui lei de Snell-Descartes, tá? Ela é chamada segunda lei ou lei de Snell-Descartes. Duas pessoas aí contribuindo para esta lei. Para um raio de luz monocromático que se propaga do meio 1 para o meio 2, o produto do seno do ângulo de incidência pelo índice de refração N1 é igual ao produto do ângulo de refração pelo índice de refração N2. Então, nós temos aqui que o seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração N1 ele é igual ao seno do ângulo de refração multiplicado pelo índice de refração 2. Essa aqui é a nossa fórmula para essa refração luminosa. Ângulo limite e reflexão total. Para essa situação, o que acontece ao incidirmos um raio de luz sobre a superfície de separação sobre um ângulo de aproximadamente 90 graus? Ao colocar aqui um raio incidente com um ângulo aproximadamente 90 graus, nós temos aqui que esse raio ele será refratado sobre um ângulo R. Certo, até aí nenhuma novidade. Mas sabemos que pelo princípio da óptica geométrica, um deles é conhecido como o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, o caminho que a luz faz na ida é o mesmo que ele faz na volta. Vamos inverter aqui o sentido desses raios luminosos. Invertendo o sentido, nós temos aqui que o raio refratado ele se tornou nosso raio incidente. E esse raio incidente ele tem um ângulo I em relação ao nosso eixo normal. E esse ângulo I ele corresponde a L, ou seja, é o nosso ângulo limite.
pois o raio refratado ele sairá com 90 graus. Se eu aumentar esse ângulo I, não haverá raio refratado, pois o raio ele acabará sendo refletido totalmente. Então, nesse caso aqui, nós temos um ângulo I, que será denominado de ângulo limite, e esse ângulo limite é o ângulo entre a refração e a reflexão total. Essa condição só é possível se, nesse caso aqui, a parte de baixo, chamaremos de meio 1, chamaremos de meio 1. Esse meio 1 tem um índice de refração N1, e a parte de cima chamaremos de meio 2. Logo aqui nós temos o índice de refração N2. Esse ângulo limite só é possível se o N1 ele for maior do que o N2. Não é possível haver ângulo limite caso o N1 seja menor do que N2. A única maneira é que N1 seja maior do que N2. Mas como determinar esse ângulo limite? Vamos estar utilizando agora a lei de Snell-Descartes. Nós temos que seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração N1 é igual ao seno do ângulo de refração multiplicado pelo índice de refração 2. O ângulo I ele corresponde a L. Então, nós temos seno do ângulo L multiplicado pelo índice de refração N1, que é igual ao seno de o ângulo de refração corresponde a 90 graus. Seno de 90 multiplicado pelo índice de refração 2. Então, seno de L multiplicado pelo N1 é igual a seno de 90, 1 multiplicado pelo N2. O N1 pode passar dividindo e nós temos seno de L é igual a N2 dividido por N1. Esta fórmula estaremos utilizando para determinar o ângulo limite para que a refração ocorra. Dióptro plano. Como eu falei no início do vídeo, em certas situações em que você se põe à beira de uma piscina ou à beira de um lago que possui águas bastante transparentes, águas cristalinas, nós temos aquela leve sensação de que o fundo do recipiente ele está mais próximo do que o normal. A mesma coisa acontece se você visualizar um peixe, por exemplo, um peixe nadando em águas cristalinas, você tem a sensação de que ele está bem próximo da superfície, mas quando na verdade ele está mais longe do que você pensa. Para compreender melhor, temos aqui um esquema de como funciona esse dióptero. Observa aqui que um observador olhando um peixe, ele basicamente não está vendo o peixe naquela posição em que ele acredita que está. Ele está apenas visualizando a imagem daquele peixe que está sendo projetado um pouco mais acima. Nesse caso aqui, observamos que os raios de luz do olho do observador seguem em linha reta, mas ao atingir aqui a nossa superfície de separação, ele tem um pequeno desvio. E assim ele vai estar atingindo o peixe. E aquela projeção que nós vemos aqui, ela basicamente atinge a imagem do peixe. Essa imagem, observa que ele está mais próximo da superfície, com uma distância que é representada por P', e enquanto o peixe
ele está a uma distância mais abaixo, que é representado pela distância P. Então, vamos compreender essa situação um pouco melhor. Vamos desenhar agora a superfície de separação dos meios. Ao incidir um raio de luz na superfície de separação, nós sabemos que esse raio de luz ele será refratado. Então, ele terá um pequeno desvio, nesse caso aqui, em direção à nossa reta normal. Se ele continuasse o seu caminho, esse aqui seria mais ou menos a direção que ele seguiria. Aqui nós teremos o nosso objeto, no caso, o nosso peixe. E aqui será a imagem do nosso peixe. Observa aqui que a imagem do nosso peixe está mais próxima da superfície do que o nosso próprio peixe. Aqui nós teremos a linha de separação do nosso raio incidente. Entre o raio incidente e a reta normal, existe um ângulo I, o ângulo de incidência. E entre o raio refratado e o eixo normal, nós temos o ângulo R. Para que essa condição seja possível, é necessário que os ângulos de incidência e o ângulo de refração sejam ângulos pequenos, de aproximadamente 10 graus. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eles têm que ser aproximadamente de 10 graus. Tá? Quando eu falo aproximadamente, é 10 graus ou menor. Tá? Podemos colocar dessa forma também. Então, seguindo aqui, vamos dizer que o nosso objeto, chamaremos ele de objeto P, Pzão, que é o nosso peixe, ele está a uma distância aqui do nosso eixo normal. Este ponto, vamos chamar de ponto A. O ponto em que ele se localiza, ponto P. A imagem do nosso objeto está também a uma certa distância da reta normal. Esse ponto aqui chamaremos de ponto B. E o ponto em que ele se localiza, vamos chamar de P'. A distância do nosso peixe até a superfície chamaremos de distância P. E a distância do peixe até a superfície, da imagem do peixe até a superfície, chamaremos de P'. Então, nós sabemos que o seno de I multiplicado pelo N1 é igual ao seno de R multiplicado pelo N2. Aqui nesse caso, chamaremos a parte de cima de meio 1, então ele tem o índice de refração N1, e a parte de baixo será o nosso meio 2, índice de refração N2. Já que os ângulos eles são pequenos, são ângulos que são menores ou igual a 10 graus, então isso implica que o seno do ângulo I ele é aproximadamente igual a tangente do ângulo I. Seno de I é igual a tangente de I. Mas como determinar essa seno de I e tangente de I? Observa aqui que nesse caso, esse ângulo I é essa abertura. Essa abertura do outro lado é se fosse seguido essa distância até a imagem do peixe. Então, da reta normal até essa projeção que chega à imagem do peixe, nós temos o ângulo I. Como é que é determinado o tangente?
Tangente, basicamente, é o cateto oposto. Cateto oposto aqui é a distância de B até o P'. Vamos colocar aqui B até o P', dividido pelo cateto adjacente. E o cateto adjacente é o ponto em que o raio incidente toca na superfície e vai até o ponto B. Uma outra situação, seno de R. O seno do ângulo de refração é aproximadamente igual à tangente do ângulo de refração. Assim, a mesma coisa acontece aqui. A tangente do ângulo R é o cateto oposto. O cateto oposto é a distância que vai de A até o ponto P, de A a P, dividido pelo cateto adjacente, que é a distância lá da origem, o Ozinho, até o ponto A. E essa distância do O até o ponto A corresponde ao tamanho P. Então, é dividido aqui por P. Agora, nós temos aqui essa nossa primeira equação, equação I. Aqui nós temos nossa segunda equação, 2i. E aqui nós temos a nossa terceira equação, 3i. Vamos substituir a segunda equação e a terceira equação dentro da primeira equação. Se o seno de I é igual à tangente de I, que é igual a BP sobre P, podemos substituir no lugar de BP sobre P, colocaremos ele no lugar do seno de I. Então, aqui ficará assim. BP' sobre P', multiplicado pelo N1. Igual. Agora, o seno de R é igual a tangente de R, que é igual a P sobre P. Então, no lugar do seno de R, na primeira equação, vamos colocar AP sobre P, multiplicado pelo N2. Observa que a distância entre B e P', é a mesma coisa que a distância de A até P. Então, aqui nessa equaçãozinha, nós podemos cancelar BP' e AP. E agora, o N2, vamos passar dividindo. Nós temos N1 dividido por N2. Isso vai ter que ser igual, esse P' vai passar multiplicando. P' sobre P. E está aqui a nossa equação, nossa fórmulazinha. Podemos também representar de outra forma. Podemos representar N1 vezes P, que é igual a N2 vezes P'. Eu, preferencialmente, prefiro dessa forma. Fica mais simples, mais fácil. O que significa isso? Significa que, pegando o índice de refração N1, que é o local onde o observador se encontra, multiplicado pelo P, que é a distância da superfície até o objeto observado, é a mesma coisa que o índice de refração N2, o meio em que o objeto está, multiplicado pelo P', que é a distância da imagem dele até a superfície. Então, pessoal, é isso aqui que eu queria demonstrar para vocês. Na próxima aula, estarei trazendo aqui uns probleminhas resolvidos. Tá? Até mais.